Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o deputado federal Rafael Mota, do PROS, e em seguida com o deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade. São os convidados de hoje do nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Mas como é que eu faço para participar, Robson? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp para o 99827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles, Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal, que é parceira do nosso programa Espaço Cidadão. Ainda o recado do Posto de Integração, que fica na esquina da Integração com a Prudente Moraes em Candelária, funcionando 24 horas. Como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E a certeza do combustível testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. Antes do intervalo, quero lembrar a você a respeito da Drogaria Saúde. Ligou? Chegou rapidinho. Faça um teste agora. 3232-3000. E se você estiver em Nova Parnamirim, pode ligar 3232-5050. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje, deputado federal Rafael Mota, do PROS, e em seguida com o deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade. Até já. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa a energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão.
Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Neste primeiro bloco, vamos conversar com Rafael Mota, deputado federal pelo PROS. E em seguida, vamos conversar com o deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade. Deputado Rafael Mota, boa noite e seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson, boa noite, deputado Kelps. É um prazer estar aqui mais uma vez atendendo o seu convite, na sua companhia. Muito obrigado. Um prazer tê-lo conosco, e você que está em casa pode participar, pode nos acompanhar, mandando a sua pergunta através do WhatsApp, que pode ser o 99827916. Deputado, eu gostaria de saber como é que está sendo a experiência nesses 3 primeiros meses como deputado federal. Você que veio também de uma casa legislativa, que foi a Câmara Municipal de Natal, agora passa a ter um outro tipo de convivência, são outros assuntos sendo discutidos. O que é que você poderia compartilhar conosco em relação a essa mudança de atividade parlamentar? É um outro parlamento, né, Robson? É um parlamento bem mais universal, são 513 deputados. Eu saí de uma Câmara Municipal aqui em Natal, onde éramos 29 vereadores, então, de diversas ideologias partidárias, mas lá é um ambiente muito mais amplo, né? 513 deputados federais, então tem sido uma experiência muito produtiva. Apesar da minha juventude, eu acho que a experiência como vereador me deu legitimidade de hoje estar lá, realmente. Os trâmites legislativos são muito parecidos, as comissões temáticas são muito, realmente, efetivas naquela casa, e então o ambiente lá é realmente, para você ter ciência de tudo que está acontecendo, você tem que estar sempre realmente antenado com as informações que são passadas naquela casa. E com relação ao dia a dia das atividades parlamentares, pelo que você tem observado, no meio de 513 com você, mas no meio de 512 parlamentares, né? É possível conseguir realizar alguma coisa no meio de tanta gente? Como é que está sendo a sua participação nas comissões, por exemplo? As comissões é um ambiente mais, eu acho que mais reduzido, né? É uma amostra daquela Casa Legislativa, e um ambiente que trata sobre um tema específico. Então, participar da Comissão de Educação, onde nós estamos hoje, com a relatoria do Fundo Nacional Pro Leitura, onde realmente a gente vai poder desenvolver um fundo que possa difundir realmente a cultura da leitura no nosso país. O Brasil hoje tem condições de ser uma central realmente leitora, um país leitor, assim como, por exemplo, é a Colômbia, que também está localizada aqui na América do Sul, e por que não um país como o Brasil, que nós temos indústrias nessa área. Estamos também na Comissão de Finanças daquela casa, que analisa, inclusive, semana passada esteve lá o ministro Joaquim Levy falando sobre as questões das medidas provisórias 663 e 664, que trata justamente sobre o ajuste fiscal que vai passar para o nosso país, a necessidade que deve ser esse ajuste fiscal. A Comissão de Turismo, onde hoje nós temos... Você acredita que serão aprovadas essas medidas encaminhadas pela presidente Dilma, pelo ministro Joaquim Levy, essas medidas de arroxo para que a economia volte aos trilhos? O nosso país está passando por uma dificuldade grande financeira, né? A gente precisa realmente tomar alguma atitude e não deixar as coisas acontecerem como está acontecendo. Mas o clima é para aprovação, pelo menos na casa que você faz parte, que é a Câmara Federal? Olha, porque tem acontecido muitos entraves entre o presidente Eduardo Cunha, do PMDB, e a presidente Dilma Rousseff. Exatamente, mas os entraves são meramente ideológicos, mas a casa tem um sentimento que a gente precisa realmente fazer um ajuste, né? Realmente agora nas comissões foram feitas algumas correções em relação, principalmente ao tempo, em relação a alguns benefícios para os trabalhadores. Então, eu acho que está se tornando um pouco mais maleável o nosso parlamento. No início, realmente, nós tínhamos uma visão um pouco negativa em relação a algumas partes do ajuste, principalmente como, por exemplo, o seguro-defeso, que o nosso Estado precisa, os nossos pescadores precisam. Então, a nossa ideia é discutir naquele parlamento, discutir de forma muito sóbria, sem pensar em bandeira partidária, mas pensando no nosso país, que é o mais importante. O que não se pode realmente é viver hoje em um país que, infelizmente, nós não temos dinheiro, por exemplo, para ampliar programas como o FIES hoje. Então, a gente precisa pensar a curto, médio e longo prazo. A previdência pública hoje no nosso país a pirâmide etária está se tornando um pouco mais, aumentando a população nossa de pessoas de melhor idade, então a gente precisa pensar a longo prazo, e o ajuste fiscal vai trazer um pouco mais de fôlego para os cofres públicos brasileiros.
Temos uma pergunta aqui do nosso telespectador Bernardo, de Candelária. Ele gostaria de saber qual será a sua principal área de atuação como deputado federal. Olha, a gente teve o Rio Grande do Norte teve uma grande notícia que foi o ministro Henrique Eduardo Alves hoje na comissão, à frente do Ministério do Turismo. Então, eu como membro titular da Comissão de Turismo, tenho certeza que já tive um diálogo com o ministro nos deixou cientes que nós seríamos uma grande ponte entre o Poder Executivo, entre o Ministério e a Comissão, e que a gente possa realmente levar as demandas do Ministério para a Comissão e da Comissão também para o Ministério. Então, fazendo com que a gente haja nessa mão dupla. Então, a nossa ideia também é fortalecer o turismo, que é uma cadeia que gera mais de 150 mil empregos aqui em 50 cadeias produtivas do nosso estado. Então, desde o vendedor ambulante até realmente o hoteleiro que hospeda os nossos hóspedes. Então, eu tenho certeza que essa bandeira do turismo vai ser uma bandeira também muito debatida naquele parlamento. Temos uma participação que vem lá de Currais Novos. Um abraço aos amigos de Currais Novos que estão nos acompanhando, como também a turma de Caicó, sempre ligada conosco, Santa Cruz, Nova Cruz, Lages, Açu, Pau dos Ferros, Goiânia e Macau. Pessoal sempre ligado na TV União, obrigado pela sua audiência. Mas a pergunta agora vem lá do Daniel de Currais Novos. Ele, na verdade, parabeniza o trabalho do deputado Rafael Mota em Brasília e diz que a população de Currais Novos gostaria de saber como é que está o andamento da adutora de engate rápido de Currais Novos. Estivemos, inclusive, eu não pude estar presente, pois estava na reunião justamente com o ministro Henrique, mas a questão foi discutido lá no DENOX, inclusive, com 80% da bancada federal esteve presente nessa reunião, discutindo justamente a problemática que vem enfrentando o Siridó, em especial a cidade de Currais Novos. O ministro Gilberto Ock, da Integração Nacional, não nos deu uma notícia muito positiva, porque tinha uma prioridade dos recursos da União serem direcionados para a transposição do Rio São Francisco, mas a bancada federal esteve reunida lá juntamente com o DENOX, buscando alternativas para que a gente possa sanar essa problemática que vem passando o Currais Novos e toda aquela região. É impossível hoje um país, principalmente o Nordeste brasileiro, que está 30% da população brasileira, viver sem água. Inclusive, nós estamos também à frente da comissão que trata a água como um bem de direito de cada cidadão, que seja incluído na Constituição brasileira, que o cidadão brasileiro tem o seu direito assegurado também no que diz respeito à água. Então, Daniel, nosso mandato também está ciente dessas temáticas, dessa problemática que vem vivendo o Seridó, em especial a cidade de Currais Novos. Temos a pergunta da Júlia, que nos acompanha no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal. Ela gostaria de saber se há alguma iniciativa da parte do deputado Rafael Mota em relação à área do turismo. Exatamente, é isso que a gente tem explicado. O turismo hoje foi regulamentado semana passada, o que diz respeito ao ecoturismo, né? Que a gente possa estar explorando os recursos naturais de forma equilibrada e de forma a preservar também o meio ambiente. Fui procurado, inclusive, por uma comunidade de mergulhadores, digamos assim, do estado do Rio Grande do Norte, que tem buscado que a gente possa liberar alguns sítios de mergulho aqui no estado do Rio Grande do Norte, que o nosso estado possa ser também um estado indutor e atrativo de turista que venha para aproveitar os nossos recursos naturais. Por exemplo, Pacifica, que hoje é uma cidade muito bonita, que a gente possa explorar o ecoturismo naquela região, e escaladas, por exemplo, como Serra Caiada, o nosso turismo no que diz respeito à culinária no Potiguar, que é uma culinária muito reconhecida nacionalmente, como, por exemplo, a carne de sol de Caicó, o turismo religioso, através, por exemplo, da nossa santa lá, que fica em Santa Cruz, uma obra do deputado Tomba, que tem realizado naquela região. Inclusive, lá em Mossoró, o prefeito Silveira Júnior chegou a dar declarações de que quer construir uma estátua, a de Santa Luzia, que é a padroeira de Mossoró, para competir com a estátua lá de Santa Cruz. Apesar de serem regiões diferentes, não haverá uma competição direta, mas, no bom sentido, diz que vai construir uma santa maior do que a de Santa Cruz. Exatamente, turismo religioso, turismo de eventos. A gente tem que fomentar isso no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, nosso estado é o maior atrativo, a maior arrecadação hoje de ICMS é feita através do nosso turista, que deixa os recursos financeiros aqui. E internacionalizar também o nosso turismo potiguar. Então, nossa intenção é essa, através da Comissão de Turismo, através do presidente, inclusive, haveremos de fazer, ainda esse mês, óbvio, aproveitar esse espaço, uma reunião da Comissão de Turismo aqui no estado do Rio Grande do Norte, na Assembleia Legislativa. Ainda estamos para definir as datas, mas haveremos de estar realmente comunicando a todos aqueles que queiram participar e, enfim, fazer parte desse fórum de discussões, inclusive com a presença do ministro Henrique Eduardo Alves. Deputado Rafael Mota, e com relação à atuação
em Brasília no que diz respeito à discussão das emendas parlamentares. Cada deputado federal, por exemplo, como os deputados estaduais, os vereadores, eles têm direito, digamos assim, a adaptar no orçamento do Poder Executivo, ou seja, dizer, não, eu quero que essa partezinha do dinheiro vá para tal lugar, para tal área do meu estado, ou na minha cidade, ou mesmo no meu bairro. Eu pergunto, de que maneira você pretende direcionar as suas emendas parlamentares, que virão a partir do próximo ano, na verdade, no final desse ano, no encerramento do orçamento, você vai indicar onde quer apontar, para onde quer apontar as suas emendas parlamentares. E você já tem alguma ideia, algum planejamento de que áreas para quais áreas vai direcionar essas emendas parlamentares? Os deputados federais têm direito a 1% do orçamento que seja destinado às emendas parlamentares. Inclusive, hoje foi aprovado, através da gestão do ex-presidente da Câmara, os recursos hoje são no formato impositivo. O orçamento impositivo. Exatamente. Né? Como já existe nos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. O que se evita aquela velha troca de favores, digamos, entre apenas os deputados, enfim, os parlamentares da base, serem atendidos nas suas respectivas emendas parlamentares. Falta o Senado aprovar também, né? Exatamente, mas o caráter impositivo já está bem encaminhado e é interesse realmente daquelas casas legislativas. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema para que possa ser realmente agora se tornar impositivo. Se a presidente vetar, acho que as duas casas derrubam o veto. Com grande maioria, né? Certamente com uma grande maioria. E diante da fragilidade política que passa a presidente Dilma, não acredito que talvez seja tão difícil isso. Eu acredito que também ela não vai vetar. Eu acho que realmente talvez... Acho que o próprio presidente Eduardo Cunha tem tornado o Poder Legislativo muito mais independente. Eu acho que tem que ter esse mútuo respeito, logicamente, independente de divergências políticas. Mas o caráter impositivo é algo que deu legitimidade hoje para Eduardo Cunha estar à frente daquele parlamento. Então, as nossas emendas têm sido distribuídas em todo o estado do Rio Grande do Norte, a grande maioria delas recursos destinados à saúde, que é de suma importância, inclusive... É uma recomendação do Planalto que seja distribuído 50% dessas emendas destinadas no que diz respeito à saúde de média complexidade, inclusive agora com custeio também. Então, é algo que realmente tem sido inovado. Cada ano inventa-se uma nova modalidade, uma nova forma de se destinar esses recursos. Mas esses 10 milhões serão todos encaminhados para o estado do Rio Grande do Norte, atendendo às necessidades de cada região, sem de forma nenhuma agir com preconceito em qualquer tipo de região, muito pelo contrário. A gente tem buscado trazer um pouco mais de acalento para o nosso cidadão potiguar através dessas... É um pequeno recurso comparado com o que um gestor no executivo do governo do estado tem condições, mas já é uma ajuda que os deputados federais têm dado para o nosso estado. Pergunta aqui do José Linhares, que nos acompanha em Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Ele gostaria de saber como é que o deputado federal Rafael Mota avalia esse início de gestão do governo de Robson Faria. Olha, José, de Ponta Negra é onde eu nasci e me criei, então um abraço para todos de Ponta Negra. É um começo como qualquer começo de governo, né? A gente sabe as dificuldades, eu louvo demais a atitude do governador em não buscar culpar nenhum tipo de gestão antepassada, muito pelo contrário. Realmente, a sua campanha demonstrou, o seu discurso demonstrou uma perspectiva muito boa de futuro do nosso estado. Agora tem que ser implementado o discurso, né? A gente espera que seja implementado. A bancada federal, e está aqui o deputado Kelps Lima, a gente sabe que todos os deputados, os parlamentares, sejam estaduais ou federais, têm se demonstrado parceiros do governo do estado, têm buscado realmente ajudar da forma que seja, deixando de lado o que passou em 2014, enfim, buscando realmente fortalecer o nosso estado. Nós vivemos aqui, nós precisamos dos recursos, nós precisamos realmente dos aparatos sociais para que possa o nosso estado ser um estado grande. Mas a gente tem esse tipo de dificuldade, né? A gente tem visto que, por exemplo, acho que na parte de turismo tem tido uma atitude louvável, a desoneração do querosene de aviação, do QAV, buscando atrair novos investimentos, novos voos, novas rotas, novos voos charters que voltem para o nosso estado, para o nosso aeroporto, que tem hoje uma capacidade maior, exatamente. Uma disputa já pelo hub, né, da Lantan, que tem sido um debate muito permanente, que a gente possa implementar aqui no estado do Rio Grande do Norte, que nós temos condições, sim, apesar de da disputa ser grande com estados vizinhos, como o Ceará, por exemplo, mas que a gente possa implementar uma rota que seja uma central, digamos assim, de voos para todo o mundo, através das companhias aéreas LAN e TAM.
E a gente tem sentido uma certa melhoria no que diz respeito ao turismo. Agora, a segurança pública, apesar de toda a boa intenção que a gente sabe, inclusive tenho conversado muito com a secretária Kalina Leite, a gente sabe que ainda existe realmente uma certa barreira. A gente tem visto aí fugas em massa nos presídios, rebeliões, presos aí falando de celular, liderando realmente motins em toda a cidade. Mas a gente tem uma perspectiva boa. Esperamos que o nosso estado seja realmente um estado que valorize o nosso potiguar. Pergunta aqui do nosso telespectador que está em Mossoró, a terra de Santa Luzia. Um abraço, amigos de Mossoró, que estão nos acompanhando. A pergunta do Pedro Henrique, ele gostaria de saber em que palanque estará Rafael Mota nas eleições do próximo ano na cidade de Mossoró. Quem são os candidatos em Mossoró que eu acho que ainda pelo menos um, acredito que nós teremos lá, que é certamente o atual prefeito, que deve disputar a reeleição, Silveira Júnior, né? O quadro na cidade de Mossoró aponta, caso haja possibilidade de disputa, a própria ex-governadora Rosalba Ciarline pode voltar a disputar a prefeitura de Mossoró. E aí, certamente, alguém mais do grupo ligado a Sandra Rosado, a Larissa Rosado, poderá vir a disputar. Você tem identificação com algum desses grupos, próximo de politicamente, de algum desses grupos lá na cidade de Mossoró? Eu me dou super bem com todos os 3 nomes, com a família Rosado, com a família da Ciarline, com o próprio Silveirinha, o pai dele foi deputado com meu pai, então, mas acho que é um momento muito inoportuno se falar de 2016, eu acho que o nosso brasileiro tem que estar tão revoltado com política. Mas você teria simpatia por algum desses grupos lá em Mossoró? Não tive nenhum tipo de conversa com nenhum desses grupos ainda, nenhum tipo de conversa. Apoiei, na época das eleições suplementares em Mossoró, a candidata Larissa Rosado, que é minha amiga, inclusive, foi uma grande deputada, tem uma convivência boa com sua mãe, tem uma boa convivência, excelente convivência com a ex-governadora Rosalba Ciarline, também, que foi uma grande gestora de Mossoró, vale salientar e deixar muito bem frisado. E Silveirinho, que tem buscado realmente fazer de Mossoró uma cidade de médio porte, que seja destaque no Nordeste brasileiro. Mas ainda está tudo muito em aberto, não tenho tido nenhuma conversa com nenhum dos 3. Deputado, você está saindo bem direitinho pela tangente, viu? Tá um espertinho. Mas, falando um pouquinho já sobre sucessão, mas no caso de Natal, eu mesmo faço essa pergunta agora. Quais são as possibilidades de construção de alianças do seu partido, o PROS, para disputar a Prefeitura de Natal no próximo ano? Quem são os candidatos em Natal? A gente tem que começar a ver os pretensos candidatos. Nós temos em Natal, muito bem, vamos lá, nós temos em Natal, dos nomes que eu vou colocar aqui hoje, possivelmente disputando, um deles, talvez dispute, está ali em frente, vai falar daqui a pouco conosco o deputado Kelps Lima, que é do Partido da Solidariedade. Naturalmente, o prefeito Carlos Eduardo disputa a reeleição. E aí temos também o nome do deputado Mineiro, o nome do deputado Rogério Marinho, que são alguns, e o próprio deputado Hermano Moraes, no PMDB, que tenta viabilizar também a sua candidatura, apesar de internamente existirem algumas resistências que preferem estar mais ligadas ao prefeito Carlos Eduardo. Hoje, se dependesse de você procuraria afinar-se com qual desses grupos que estão se apontando para disputar no próximo ano? Não, apesar de ser uma discussão também muito extemporânea, mas o prefeito Carlos Eduardo tem buscado realmente, comparado com a gestão anterior, tem sido um grande prefeito. Isso é lógico. Agora, o PMDB vai lançar Hermano Moraes, a gente não sabe ainda se Hermano Moraes vai acabar viabilizando a sua candidatura. O que se sabe é que o PMDB já indicou um nome para poder gerir a pasta de turismo, inclusive um grande nome, Fred Queiroz, e a gente espera também que reforce também o turismo aqui na nossa capital. O deputado Kelps Lima, que está aqui nos estúdios, aqui, quando você falou, ele deu uma risadinha ali, viu, Robson? Mas é um grande deputado estadual, uma pessoa que assim, eu tenho um apreço especial pela questão da amizade, a questão de ter realmente até contribuído para a pessoa política que eu sou hoje. Eu também tenho uma grande dívida, no bom sentido, pela amizade que tenho com o Kelps. E é uma pessoa que conhece Natal com a palma da mão, já foi secretário do município, tem estudado a nossa cidade. Inclusive, teve hoje até nos semáforos, tentando fazer a campanha, mostrando a campanha que a faixa deve ser do pedestre. Tivemos uma participação junto com o Paulinho Freire também no Natal em Movimento, que era uma busca de trazer mais mobilidade para a nossa cidade. O deputado Fernando Mineiro, que também teve fez uma grande campanha no último pleito para prefeito de Natal, é da base da presidente Dilma, a qual pertence também.
tem sido um grande deputado à frente como líder do governo na Assembleia. O deputado Rogério Marinho, que também é meu amigo, um deputado que tem levantado a bandeira da oposição na Câmara Federal de forma muito legítima e sóbria, sou testemunha. Então, são grandes nomes. Eu acho que Natal está muito bem servida de pretensos candidatos a disputar a prefeitura dessa cidade. O deputado Rafael tem sido bem diplomático assim na resposta, né? Mas, na verdade, tem sido coerente, você poderia apontar pelo menos um certo direcionamento, uma preferência, porque de 5 nomes, pelo menos, talvez você estivesse mais próximo de 2 ou 3, mas não dos 5 que pudessem realmente ser um deles o seu candidato. Porque eu não tive nenhum tipo de oportunidade de conversar sobre realmente o pleito de 2016. A gente tem tido uma participação tão intensa em Brasília que o nosso tempo de discutir política partidária, principalmente eleitoral, tem sido muito, muito escasso. Se quiser, a gente pode falar de reforma política aqui, o programa inteiro que dá. Mas política de eleição, realmente, eu acho que estou vendo muito como todo brasileiro. Não é o momento agora. O nosso momento é de buscar fazer a reforma política, fazer as reformas que o nosso país precisa, discutir realmente a segurança pública no nosso estado, o turismo. Então, o nosso papel nesse momento está sendo esse, óbvio. Mas que é importante discutir política nesse momento também, mas tem um momento oportuno que será mais para frente. Quero mandar um abraço também. Em Mossoró está nos acompanhando o Rafael Linhares, que é servidor do Ministério Público naquela cidade. Abraço, Rafael Linhares, abraço e obrigado pela audiência do nosso programa aqui, Espaço Cidadão. Pergunta aqui do Alexandre Arruda, de Capim Macio, Natal. Ele gostaria de saber a sua opinião em relação à lei da terceirização. Alexandre, então, é muito oportuna a sua pergunta. Nós estivemos agora recentemente a votação muito conturbada, tumultuada em relação à terceirização, que realmente, a 4330, que realmente foi uma votação um pouco, eu diria, os ânimos se acirraram em um certo momento. Tive a oportunidade de votar contra a urgência dessa matéria, apesar da matéria estar 11 anos tramitando na casa. Era de autoria do deputado Sandro Mabel, que inclusive é um grande industriário, mas votei contra a urgência dessa matéria. Não pude votar a posteriori o mérito da matéria, pois estava ausente, pois estava realmente adoentado. Inclusive, amanhã farei até uma cirurgia para ver se melhora um pouco dessa situação de sinusite. Mas todas as posteriormente votei contra o que fosse de contrário em relação aos direitos trabalhistas dos brasileiros. E deixei muito claro esse meu posicionamento em todas as redes sociais, em todas as entrevistas que dei, e continuo com o mesmo posicionamento. É importante regulamentar a terceirização no nosso país? Sim, mas sou completamente contra que a atividade fim seja terceirizada. Será que hoje nós teremos policiais terceirizados, teremos médicos terceirizados, haveremos de ter empresas aí terceirizando médicos, terceirizando enfermeiros? Então, é um perigo. Realmente tem que se regulamentar, mas de forma formal. Você acaba terceirizando as suas próprias responsabilidades, exatamente. Né? Aí porque parte da quarteirização, da terceirização. A quarteirização, as pessoas não serão mais tratadas como pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, a pejotização. Então, é um debate muito amplo que tem sido debatido naquela casa. Quero mandar um abraço para o nosso telespectador, vereador do PMDB da cidade de Carnaúba dos Dantas, que nos acompanha, Gilson Dantas. Obrigado pela sua audiência. Um abraço para Gilson também, grande jovem político. Abraço, Gilson, obrigado por estar ligado conosco. Deputado, e com relação aos planos, né, para esse exercício do mandato em 2015, 2016, o que é que você poderia compartilhar com os nossos telespectadores? Mandar um abraço também para o Duezinho lá de Carnaúba, também nosso amigo. 2015 e 2016 não serão anos pré-eleitorais, né? A gente sabe que, apesar de estar no meu primeiro mandato, tem sido um compromisso muito grande realmente em buscar trazer um benefício maior para o povo potiguar, para o nosso cidadão brasileiro. A minha juventude, às vezes, gera um pouco de descrença em algumas pessoas, mas eu acho que isso só me dá mais energia para poder seguir em frente, realmente, participando de comissões, debatendo o que é de importante para o nosso país, buscando realmente fortalecer o nosso partido no estado do Rio Grande do Norte, buscando colocar o PROS hoje como um dos maiores partidos do nosso estado, participando de reuniões de liderança, de reuniões que tratam sobre a questão partidária do nosso PROS. Então, vai ser um ano de muito trabalho, Robson, um ano que a gente tem buscado honrar os mais de 176 mil votos que eu tive em todo o estado do Rio Grande do Norte, sexto colocado no Brasil, proporcionalmente falando. Então, é um compromisso muito grande. Eu falo esses números não com vaidade, mas muito pelo contrário. É o peso que recai nas minhas costas do compromisso e da responsabilidade.
Mas eu tenho certeza que o nosso trabalho tem sido bem aceito pela população. As críticas a gente tem absorvido de forma muito pragmática, buscando realmente implementar essas críticas. Inclusive, hoje tive a alegria de ter sido comunicado que foi feito já a apuração nós fizemos um concurso público, Robson, onde levaremos muito bacana, eu tomei conhecimento desse concurso que você incentivou. Onde 2 alunos da UFRN ganharam como melhor redação, tratando justamente sobre a meritocracia no serviço público. Então, o exemplo do jovem Thompson, que a sua mãe ela coletava lixo e todos os livros que ela achava, ela levava para o seu filho de 15 anos e o jovem conseguiu passar em primeiro lugar no IFRN. É esse tipo de exemplo que nos faz seguir e levantar a bandeira realmente do nosso mandato, buscando realmente honrar esses votos que nós tivemos. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador uma maneira que quem nos acompanha nesse momento pode entrar em contato com o deputado federal Rafael Mota para fazer perguntas, enviar sugestões, interagir de alguma maneira. É possível? Certamente. Assim como o próprio deputado Kelps também, que tem uma redes sociais muito ativa, nossas redes sociais estão sempre abertas àqueles que querem entrar em contato, que querem nos seguir, querem acompanhar nosso mandato legislativo, que querem opinar, que querem criticar, sugerindo, vale salientar. Então, está sempre em aberto. O nosso Facebook é Rafael Mota com 2 T's RN. O Instagram também, Rafael Mota com 2 T's RN, tudo junto. E a partir daí, sugerir o que a gente possa fazer e levar para a Câmara Federal as suas reivindicações. Nós estaremos aqui para isso, Robson. Quero lembrar você que nos acompanha, estamos aqui finalizando essa primeira entrevista com o deputado federal Rafael Mota. Daqui a pouco vamos conversar com o deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade. Você pode participar de ambas as entrevistas através do 9982-7916, mandando mensagem de texto ou WhatsApp. Lembro que é importante você mandar o seu nome, a cidade ou o bairro de onde está falando, para que a gente possa registrar aqui ao vivo no nosso programa a sua audiência. E lembra você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Como também você pode fazer o plano Uniflex para a empresa e o valor do desconto vai variar também de acordo com a quantidade de funcionários na sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você, este é o plano. Deputado federal Rafael Mota, muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, Robson, obrigado a Kelps, aqueles que nos acompanham pela TV União, é sempre um prazer estar aqui atendendo a sua convocação, muito obrigado. Obrigado, deputado, pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar, eu e você, com o deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade. Até já. O Sebrae apresenta o Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Um serviço para ajudar você a reduzir o consumo e a conta de luz da sua empresa. Você economiza, evita o repasse do aumento para os seus clientes e ainda mostra como se usa a energia de forma racional. Programa de Eficiência Energética Ligado na Economia. Sua energia faz a diferença. Inscreva-se já no Sebrae. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho
que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar com o deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade. Deputado, boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson, boa noite a todos os telespectadores do Espaço Cidadão. Prazer tê-lo conosco, deputado. Gostaria inicialmente de um comentário sobre como é que tem sido a experiência de lidar diariamente e compartilhar diariamente nas suas redes sociais a sua atividade parlamentar. Tem sido uma experiência formidável. A gente tem provocado muito os nossos seguidores das redes sociais a participarem do mandato. E isso, todos os dias, faz com que a gente receba, por exemplo, demandas de todo o Estado e possa interagir mais. Tem um caso recente agora que para a gente é simbólico. Nós recebemos um e-mail de um cidadão de Currais Novos reclamando da situação do hospital da cidade. Fizemos um vídeo cobrando do governador e apresentamos um projeto na Assembleia e fizemos um pronunciamento cobrando a melhoria no hospital. Fui convidado também pelas redes sociais a participar de um evento, de um protesto nas ruas de Currais Novos. Fizemos um vídeo lá, colocamos no nosso canal do YouTube, num projeto que a gente chama de TVK, e isso gerou uma repercussão enorme na cidade de Currais Novos, e todo esse movimento ele se deu via redes sociais. Isso a gente tem feito de forma muito intensa, tanto pelo YouTube, Facebook, o Twitter, o Instagram, e tem sido uma forma da gente se sentir mais perto do eleitorado. Obviamente que a gente viaja muito, tem tentado estar muito presente nas ruas. Hoje mesmo a gente foi para as ruas de Natal, mas as redes sociais, elas colocam no outro patamar, e eu acho importante. Se o cidadão, Robson, tivesse consciência de quanto ele pode cobrar e pressionar a classe política pelas redes sociais e o quanto isso coloca os políticos numa posição defensiva e na obrigação de fazer mais. É uma pressão saudável, né? É uma pressão extremamente saudável. A população devia frequentar mais os parlamentos, as câmaras de vereadores do município, o plenário da Assembleia Legislativa geralmente fica vazio, e pressionar mais pelas redes sociais. Hoje em dia, deputado Kelps, é um fato, né, a situação que nós observamos, onde qualquer cidadão, qualquer um, em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, do país, ou fora do país, não pode mais dizer que não sabe o que é que faz o político que ele votou, que ele elegeu, seja o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente da República, porque existem muitas formas de ele poder acompanhar o mandato, seja, por exemplo, se for na Assembleia, no seu caso, existem as audiências públicas, existem as galerias, qualquer cidadão pode entrar e assistir ao vivo. Ah, mas eu não tenho tempo de ir até lá, mas você pode ligar a televisão na sua casa e ver pela TV Assembleia, ou ouve pela rádio, ou acompanha na internet, ou lê os blogs. Tem um aplicativo da Assembleia que transmite ao vivo, se você for no App Store, ALRN. E ela transmite ao vivo, o aplicativo transmite ao vivo, no Play Store transmite ao vivo as sessões com imagem e com áudio. Então, até no próprio celular você pode acompanhar, né? E é importante que acompanhe, é importante que cobre. Isso, porque uma coisa são esses meios que falamos agora, as possibilidades de acompanhar o que é que o político que você elegeu está fazendo, ou mesmo que você não tenha contribuído para a eleição dele, mas ele foi eleito. Então, além de você poder observar tudo o que se passa, você pode interagir, cobrar, né, usando as redes sociais. A presença na Assembleia é importante. Votação com plenário vazio é de um jeito, votação com plenário cheio é de outro jeito. Isso já mudou muito o voto de deputado, procede? Muda. Olha, quando houve aqueles protestos nas ruas do Brasil em 2013, o mês seguinte aos protestos, foram votados
na Câmara Federal mais projetos que nos 2 anos anteriores. Tem um detalhe, ia ser aprovada aquela PEC 37, que era a PEC que tirava os poderes de investigação do Ministério Público. Isso. Aquilo ali, pela pressão popular, caiu por terra. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma coisa que é interessante. Durante 2 domingos, nos últimos 2 meses, as pessoas foram para as ruas protestar por problemas de gestão no governo federal. E as pessoas não vão para as ruas protestar pelos problemas do Estado. Como se a situação do Estado fosse melhor do que a situação do Brasil. Nós precisamos nos mobilizar, seja pelas redes sociais, seja nas ruas. A população de Caicó estava há 3 semanas sem diretor do hospital. Foi para as ruas, protestou, na semana seguinte foi nomeado diretor do hospital. Com detalhe, não houve espaço para nomeação política. O hospital não conseguiu ser contaminado pela questão política porque a população estava cobrando e fiscalizando. Isso é um hábito saudável. Obviamente, ninguém incentiva protesto que tenha baderna, que tenha quebra-quebra, que tenha calúnia, difamação. Esse não é o bom caminho. A presença com cartaz ou a presença silenciosa, sem dúvida, ela já é uma forma de pressão, né? De mostrar que aquele cidadão está satisfeito com alguma coisa e aquilo precisa ser resolvido. Essa semana, na Assembleia Legislativa, vai chegar um projeto muito importante, que interessa ao Estado. Chegou e essa semana começa a tramitar. Qual é o projeto? Que é o projeto que cria Previdência Complementar. No Paraná, aquela grande confusão no Paraná, de quebra-quebra de professores. Que a polícia interviu de forma exagerada. Agressiva, A mesma coisa está acontecendo aqui. A mesma coisa. Uso dos recursos da Previdência para complementar a folha, discussão de folha complementar, e parece até que isso não afeta em nada a sociedade. Que essa não é a discussão. A gente tem levantado esse debate na Assembleia. A questão previdenciária é muito grave, é muito importante. E a população fica com aquela sensação de que os projetos aprovados na Assembleia não afetam diretamente a vida do cidadão, o que não é verdade. A postura da classe política, a forma como ela administra o Estado, as prefeituras, ela afeta a quantidade de empregos que seus filhos vão ter oportunidade, o nível de educação que vão ter acesso à escola, o nível do hospital que vai receber o doente. Então, a participação da população na política, seja protestando, seja frequentando o parlamento ou pelas redes sociais, ela só melhora a sociedade, só melhora a atuação da classe política. Deputado, temos aqui a participação do nosso telespectador Gustavo Cavalcante, de Lagoa Nova, aqui em Natal. Ele gostaria de saber a sua opinião a respeito dos cargos comissionados no governo do Estado. Na opinião dele, o maior câncer nas administrações públicas. Existe, de fato, uma grande quantidade mesmo de cargos comissionados? Não, existe sim. Desnecessários? O que é que eu acho? Necessários? Veja bem, é necessário você ter funções de chefia, até para você determinar uma hierarquia e ter linhas de comando. E isso tem que ter algum tipo de remuneração a mais. Agora, não necessariamente em forma de cargo comissionado. Eu apresentei um projeto na Assembleia que obriga que 50% desses cargos comissionados sejam ocupados por servidores de carreira. Isso, além de trazer uma enorme economia para o Estado, porque quem é servidor concursado, quando ocupa um cargo comissionado, ele só recebe a metade do valor. Então, você, de cara, economizaria metade da folha. E, em segundo lugar, você coloca quem é do ramo, quem é experiente em serviço público, que é o servidor público da área. Eu acho que deve ter uma reformulação em toda a máquina pública estadual. E essa reformulação passa por repensar essa questão dos cargos comissionados. Temos aqui a participação do Alexandre Arruda, de Capim Macio, em Natal. Pede a opinião do deputado Kelps em relação ao ajuste fiscal do governo federal. Qual seria a principal melhoria ou correção deste ajuste, segundo a sua avaliação? O que é que aconteceu? O governo federal, né, a presidente Dilma, ela gastou muito mais do que o que estava arrecadando. Muito mais. Para quê? Para poder fazer política e ganhar as eleições do ano passado. E ela saiu distribuindo dinheiro público sabendo que essa era uma medida irresponsável. Igual o cidadão comum que começa a gastar mais do que recebe. Agora, o governo federal precisa diminuir de tamanho, diminuir os gastos. Só que aplica o seguinte método. Eu preciso diminuir do tamanho e quem vai fazer regime é a população. A conta ficou para o cidadão pagar. A conta ficou
Quem, por exemplo, tem na família alguém que passou no vestibular na universidade particular, está precisando de fiéis, sabe do que é que eu estou falando. O acesso a fiéis foi diminuindo enormemente. Há um perigo desse mês ser demitido no Estado 4.000 empregados da construção civil, porque o governo federal não tem dinheiro para pagar o Minha Casa Minha Vida, tem um débito enorme. Então, esse período agora de crise que nós estamos passando foi por causa da irresponsabilidade fiscal cometida na gestão passada da presidente Dilma, com fim eleitoreiro, distribuindo benesses através de dinheiro público, ganhou a eleição muito por causa dessa distribuição e agora está com a conta para todos nós brasileiros, que votamos ou não na presidente, a gente vai ter que pagar essa conta. O ajuste, infelizmente, ele é necessário. A participação do Itan Lobo, da cidade de Cruzeta, região do Siridó. Ele é vereador no município de Cruzeta e parabeniza o deputado Kelps pela atuação na Assembleia e pela nova iniciativa A Faixa é do Pedestre. Um grande abraço, Itan Lobo. Eu conheço Itan. Itan é ligado a... Vereador jovem, né? Estou vendo pela foto aqui no WhatsApp. O WhatsApp tem uma vantagem que a gente vê quem é que está mandando as perguntas, né? Itan é do setor pesqueiro. E a pesca, por exemplo, é um grande fator que poderia melhorar a economia do Rio Grande do Norte e, infelizmente, não recebe a atenção necessária por parte do poder público. Há uma riqueza enorme em torno da pesca do Estado. Itan é um dos grandes conhecedores desse problema e eu agradeço, Itan, pelas palavras generosas. Um abraço para Lucieldo de Currais Novos, que também parabeniza o deputado Kelps pela sua atuação, está nos acompanhando nesta cidade. Aqui o Fúvio Saulo gostaria de saber a opinião do deputado Kelps sobre energia eólica no Rio Grande do Norte. A energia eólica ela é hoje uma atividade de extrema importância no Estado, Robson. Semana passada, o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, um paranaense, que foi nomeado pelo governador Robson Faria, quis botar um imposto sobre energia eólica, que é um setor que trouxe 9 bilhões de reais para o Rio Grande do Norte nos últimos 2 anos. A energia eólica é um setor estratégico. Para o Estado crescer, ele precisa ter capacidade energética para atender empresas que vêm se instalar aqui. E a energia eólica pode proporcionar isso para o Rio Grande do Norte. O movimento que foi feito pelo atual governo em aumentar a carga tributária pode trazer uma retração no setor. Os investidores pararem de investir o que já vem ocorrendo. É fundamental uma sinalização contrária do governo nesse momento. Dizer para o setor que o interesse é trazer mais investimento, desburocratizando a instalação dessas empresas. Cobrar royalties, além de ser ilegal, foi uma declaração absolutamente infeliz, ele só prejudica um setor que está trazendo muito dinheiro para o Rio Grande do Norte e pode criar as condições necessárias para que a gente tenha uma autonomia energética e possamos ter a vinda de outras empresas para cá para desenvolver nossa economia. Deputado Kelps Lima, falar um pouquinho sobre política partidária, eleições do próximo ano. Muito se fala na possibilidade, dentre os nomes que estão sendo colocados, que podem vir a partir da concepção de projetos para a melhoria da cidade do Natal, disputar a prefeitura. Considera-se o nome de Kelps Lima como um desses possíveis postulantes? Esse ano a gente tem evitado esse debate e eu vou lhe dizer por quê, Robson. Mas pode se considerar ou não? Essa é uma discussão que o partido vai ter no momento adequado. Por que a gente Você é o presidente do partido. Não, mas aí não sou só Tem um controle político sobre o partido? Não, tenho não. Mas se o partido perguntar a sua opinião? Hoje eu vou dizer, se perguntar hoje, como já perguntaram, eu vou dizer, não é hora da gente discutir isso. Não, nem do ponto de vista partidário, porque a gente tem que se concentrar agora na consolidação do partido no Estado, no crescimento do partido no Estado, em Currais Novos, em Cruzeta, em Apudi, em Paraú. E nós precisamos preparar projetos para o Estado. Além disso, eu estou no 3º mês de mandato, do novo mandato. A gente tem muito trabalho para fazer. Só campanhas educativas de trânsito, eu estou com a 2ª campanha na rua só esse ano. E eu tenho medo dessas ações, desses projetos que a gente tem, serem contaminados por questões eleitorais. Porque na hora que você coloca o pré-candidato, fica aquela coisa, tudo que você está fazendo é por causa de eleição. E não é verdade. Eu sou o deputado que mais apresenta, mais aprova projetos na Assembleia. Nós fazemos campanhas educativas na área de trânsito, nas ruas, fazemos pronunciamento todos os dias na Assembleia e nosso foco agora será esse. Quando for ano que vem, no momento adequado, o partido aqui em Natal vai sentar, os candidatos a vereador e a gente vai avaliar a possibilidade ou não de uma candidatura a prefeito de Natal.
Deputado, e com relação aos projetos futuros que você pretende desenvolver na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né? Temos aí mais um mandato que está se iniciando, você efetivou-se no meio do mandato anterior, conseguiu se reeleger, está há 3 meses de mandato. O que é que nós temos aí em vista pela frente, além daquilo que já foi aprovado? A gente tem uma pauta muito objetiva, que é a modernização da gestão pública do Estado e o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Quando você pergunta para o cidadão quais são os problemas que ele mais sente no dia a dia, ele vai dizer segurança, saúde, educação, por exemplo. Mas esses não são os maiores problemas do Estado. Os maiores problemas do Rio Grande do Norte são economia e gestão. Nós nunca teremos saúde pública de qualidade sem dinheiro para investir na saúde, para comprar equipamentos, para comprar medicamentos, para contratar médicos. E se nós não tivermos gestão para cuidar bem do dinheiro, cuidar bem do armazenamento dos medicamentos, a boa distribuição dos médicos, dos enfermeiros, dos servidores, há um esforço concentrado, e a gente reconhece isso, do governador Robson Faria na área de segurança. Ele não vai conseguir melhorar os índices de violência se ele não tiver dinheiro para contratar policiais. Se ele não tiver boa gestão para, por exemplo, acabar com o absurdo de uma viatura de São Paulo do Potengi tem que vir abastecer todos os dias os carros, as viaturas aqui em Natal, entrando em congestionamento e gastando a metade da cota diária de combustível para vir abastecer o carro por falta de boa gestão na questão do abastecimento. Então, nossos projetos na Assembleia, ele tem esse foco, desenvolver a economia, o turismo, que está com oportunidade única de desenvolvimento, única, a energia eólica, Robson, o turismo, por exemplo. Por que eu digo que essa oportunidade, esse momento é único e não pode ser perdido, e será tema do meu pronunciamento amanhã na Assembleia? E nós já temos voos importantes, né, que foram conquistados a partir da redução do querosene de aviação, já programados para Natal, Miami, Natal, Buenos Aires, Natal, Campinas, tem mais alguns lugares que eu estou me esquecendo. Como o preço das passagens já caiu bastante, que facilita. A questão do querosene, nesse momento, ela foi uma medida acertadíssima do governador, mas ela não nos deu nenhuma vantagem. Ela nos colocou de volta na competição, porque os outros estados já tinham feito, só aqui que não foi feito. Mas nós temos alguns fatores de vantagem, e eu vou citar 3 em especial. Um que é de todos, que é a alta do dólar, e já o dólar vai se reencaixar, e a gente precisa aproveitar esse momento que o dólar está alto, e as pessoas estão querendo viajar pelo Brasil e não pelo exterior. O brasileiro está viajando pelo Brasil. Nós temos um ministro do turismo, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade de termos um ministro do turismo. Em quarto lugar, a memória da Copa do Mundo. A cada dia que passa, vai ficando mais distante a memória que Natal foi sede da Copa. E nós precisamos aproveitar esse momento recente, que vai acabar, e alavancarmos o turismo do Rio Grande do Norte. Eu amanhã vou apresentar uma sugestão na Assembleia, que hoje já disse na entrevista anterior. Eu acho que, por exemplo, o governador deveria pedir à bancada federal para que 100% das emendas coletivas dos parlamentares fosse direcionado para o turismo, como uma ação dando foco ao nosso investimento. Priorização absoluta do turismo. Criar um fórum de debate permanente do turismo com o ministro, que é daqui, está aqui todo final de semana, com a bancada federal, com a bancada estadual, com o setor privado, para a gente ver que oportunidades e nós todos direcionarmos nossas ações. O turismo pode dar uma resposta muito forte na economia em caráter rápido. Por quê? Nós temos capacidade instalada, nós temos hotéis, ainda com capacidade ociosa, que a gente pode preencher, nós temos bons restaurantes, nós temos toda uma infraestrutura para receber o turista. Falta foco. Inclusive, a outra proposta é que o governo do Estado gaste pelo menos a metade da verba publicitária, esse ano em especial, por causa dessas condições, somente em campanhas de divulgação do turismo do Estado. Importante. Deputado, temos aqui a pergunta do Pedro Dantas, que nos acompanha em Lagoa Nova, Natal. Ele gostaria de saber a respeito da sua opinião em relação ao projeto de lei 4330, que é o projeto de lei das terceirizações. É contrário ou favorável às terceirizações, incluindo a questão da terceirização, inclusive da atividade fim? A minha opinião é muito parecida com a do deputado federal Rafael Mota. Eu acho que a atividade fim, ela não pode ser terceirizada. Mas a terceirização, que existe de fato, ela precisa ser regulamentada. Hoje, os servidores terceirizados, os funcionários terceirizados,
eles estão desprotegidos legalmente. É importante que a gente tenha uma lei que os proteja, que lhe coloque no patamar semelhante em direitos do servidor que é contratado diretamente. Agora, terceirizar a atividade fim foge a qualquer tipo de característica básica da relação de trabalho e, portanto, a gente é contra esse ponto do projeto. Josimar de Nova Parnamirim manda um abraço e parabeniza o trabalho do deputado Kelps. Obrigado, Josimar. Pergunta aqui feita pelo Santiago. Eles perguntam ao deputado o que ele acha dos 80% reprovados da Polícia Militar. Acho que é em relação àqueles 824 que estavam pleiteando serem nomeados, né? E diga que precisamos do apoio dele e de Rafael para pressionar o governador a acelerar a correção que foi acordado quinta-feira passada. Afinal, não existe no edital a avaliação psicológica. Algo está errado aí. Você não pode reprovar no exame psicológico 80% das pessoas. Aconteceu alguma coisa. Uma comissão de deputados foi até o governador e fez um apelo para que houvesse uma reavaliação e o governo do estado concordou. Inclusive, eu ia no dia, não pude ir porque houve uma tentativa de assalto na minha casa e eu não pude ir pela manhã cedo até essa reunião com o governador. A Comissão de Saúde da Assembleia vai participar desse processo de reavaliação e tenho certeza que vai se chegar a um número razoável que não seja de 80% dos participantes, dos aprovados no concurso, reprovados no exame psicológico. A pergunta aqui do Mário Roberto, diz, ele é de Tirol, aqui na nossa cidade do Natal, e ele pergunta a sua opinião em relação à questão da construção do presídio na cidade de Ceará-Mirim. Eu abro parênteses, inclusive, para explicar para o nosso telespectador que está havendo uma polêmica muito grande, onde há um movimento para que não se construa esse presídio em Ceará-Mirim. Há uma preocupação, porque é uma necessidade urgente a construção de mais presídios, diante do caos que nós observamos. Já se perdeu. Eu vi esse pronunciamento feito pela Procuradora Federal, junto ao Ministério Público, que falou sobre isso, que já perdemos muitas verbas, muito dinheiro para a construção do presídio por causa de falta de projeto, de iniciativa e de outros fatores, mas também hoje nós estamos com dinheiro correndo o risco de perder mais uma vez, porque há esse movimento para que não se construa esse presídio em Ceará-Mirim. O que é que o deputado Kelps pensa a respeito? Eu acho que é um movimento muito forte na cidade de Ceará-Mirim, que não é um movimento político, que ele não pode ser ignorado. Eu participei dessa audiência e a minha sugestão é que o governo estabeleça um diálogo com a cidade de Ceará-Mirim. Não dá para ignorar o que está acontecendo. O prefeito de todas as cidades vizinhas não quer, o prefeito de São Gonçalo, o prefeito de Chinemóis, o prefeito de Ceará-Mirim, e em Ceará-Mirim especificamente... Essa mobilização de outros prefeitos da região atuando nisso não pode dar a entender que há uma conotação político-partidária por trás disso? Mas eu posso lhe garantir que não é, porque pelas redes sociais e com as relações de amizade que a gente tem em Ceará-Mirim, é uma unanimidade da cidade. O que é que eu acho? Que o governador tem que chamar para dialogar. Não pode passar por cima desse sentimento da cidade. Sentando com as partes interessadas, dialogando com a população, a gente espera que tenha um bom termo. Não se pode perder o dinheiro, mas é muito perigoso ignorar o sentimento de uma cidade inteira. E se nós estivermos na situação, se não construir em Ceará-Mirim, perde dinheiro, dependesse da opinião do deputado, qual seria? Já chegou, o representante do Ministério Público do Tribunal de Contas pediu ao Ministério da Justiça o aditamento do prazo para recuperar esses recursos pedidos. Por que não foi pedido também em relação a Ceará-Mirim? O que eu acho que tem que se tentar é um bom termo. O presídio pode até ser que no final que seja Ceará-Mirim, isso pode ocorrer, quem vai decidir isso não sou eu, é o governador. Mas não dialogar com a cidade é um erro parecido, por exemplo, com o erro do governador do Paraná não ter ampliado o diálogo com os professores. Dialogando, você pode conseguir um resultado melhor do que você tentando fazer na marra. Quero agradecer a participação do deputado estadual Kelps Lima, do Partido da Solidariedade, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e nos cobre, participe das nossas redes sociais, nosso Facebook, Kelps Lima, o Twitter, @KelpsLimaRN, o Instagram, @KelpsLima, vá lá, cobre, veja o que nós estamos fazendo, mande sua sugestão, a gente quer que você participe do nosso mandato pelas redes sociais. Obrigado, deputado. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão. Perdeu parte da entrevista? Acesse o nosso site www.jornaldocentro.com.br
www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde você tem acesso às matérias e às entrevistas que fazemos diariamente neste e nos demais veículos de comunicação. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.